Olá pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora 3 questões de colocação pronominal. Foi o assunto desta semana na aula, então a gente já antecipa a resolução lá da aula 28 do seu livro, página 65, livro 2 de 2019. Acompanhe comigo um trechinho de um texto do Luiz Fernando Veríssimo. Ah, não sabe? Não o sabe? Sabes-lo não? Esquece. Não, como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça? Ilumine-me, me diga, ensine-lo-me. Vamos? Depende, perfeito, não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabe-o. Está bem, desculpe, fale como quiser. O texto tem por finalidade. Olha, primeira coisa que você deve observar aí é que, pelo menos pelo trecho, não dá para entender muita coisa. Apenas que essas duas criaturas aí estão discutindo sobre colocação pronominal, né? Mas observe que aparecem algumas formas, no mínimo, estranhas, como essa aqui, olha, sabes-lo não? Forma muito esquisita. Nós temos outra também aqui que chama a atenção, ó, ensine-lo-me, vamos? Observe aqui também essa terceira forma aqui, ensinar-me-lo-ias, se o soubesses, utilizando aqui uma mesóclise, né? Na verdade com dois pronomes. E aqui a gente tem também, ó, mas não sabe-o, aliás, uma construção, inclusive, que contraria a norma culta, tá certo? Contraria a norma culta, porque você tem um não aí, que é uma palavra de sentido negativo, ela trairia o pronome. Então, o que ocorre? Você percebe que é um texto do Luiz Fernando Veríssimo que procura ironizar, não é? É uma ironia com a preocupação da colocação pronominal. Em textos informais, na conversa cotidiana, não há muito por que ter a preocupação em relação à posição do pronome oblíquo, tá certo? E aí o Luiz Fernando explora justamente isso com esse diálogo em que duas pessoas discutem por causa da colocação de um pronome, uma coisa meio inverossímil, pelo menos no dia a dia, na conversação, né? Então, tem aqui na letra A, olha só comigo, satirizar a preocupação com o uso e a colocação das formas pronominais átonas. É essa, portanto, a resposta da nossa primeira questão, tá bom? Vamos lá, então, para a segunda questão. Olha lá. Na verdade, no seu livro é a terceira questão. Na seção Cartas do Jornal do Comércio, um leitor escreveu: constata-se diariamente agressões ao português correto, onde pessoas envergonham-se de utilizar certas as conjugações verbais, nominais, o uso da mesóclise, etc. Vejo com tristeza a mensagem de fim de ano de um órgão representativo da classe médica que vangloria-se de ter mudado um texto. Ainda bem que nem todos os médicos escrevem assim. Mas veja, a pessoa escreveu reclamando de um órgão representativo da classe médica, mas o texto da pessoa é cheio de erros, de transgressões à norma padrão. Diz a questão, assinale o trecho em que não houve agressão à norma padrão, em que não houve agressão. Então vamos dar uma olhadinha aí. Olha, no primeiro caso, constata-se diariamente agressões ao português correto. Há um problema aí, é um problema de concordância, né? O que é que vai acontecer, gente? Olha, eu tenho aqui constata-se que está no singular, e quando eu faço a perguntinha, o que é que se constata? A resposta, agressões ao português. Isso é um caso de voz passiva, né? Agressões. Eu posso pensar aí, agressões são constatadas, portanto, esse verbo deveria estar no plural. O correto seria constatam-se. Na letra B, ao português correto, onde pessoas envergonham-se. Gente, esse pronome relativo onde só deve ser utilizado quando o antecedente é um lugar. Mas o antecedente aqui é uma referência à própria língua, ao idioma, ao português correto. Então eu não poderia ter esse onde aí. Na letra C, um órgão representativo da classe médica que vangloria-se. Agora o problema é de colocação pronominal. Olha, esse que é um pronome relativo. Ele se refere à classe médica. Então ele se refere aqui ao termo classe médica. Aí, o que é que a gente vai ter? O pronome relativo que funciona como elemento atrativo. Ele atrai o pronome se. Portanto, eu deveria ter classe médica que se vangloria e não que vangloria-se. Na letra D, ainda bem que nem todos médicos. E aí o que é que ocorre? Faltou o artigo os aqui. Todos os médicos. Sobrou a letra E. Vejo com tristeza a mensagem de fim de ano de um órgão representativo da classe médica. Agora, de fato, nós temos a resposta correta. Beleza? Sem problema. Vamos para a próxima questão?
Olha lá, quarta questão aí para você, a última aqui dessa nossa mini aula. Assinale a alternativa que não apresenta desvio quanto à sintaxe de colocação do pronome oblíquo átono. Veja só, na letra A. Quem é? Lhe pergunto. O que é que a gente vai ter aqui, gente? Tá vendo aqui? Lhe pergunto. Eu tenho esse pronome lhe começando uma oração. Na norma culta, isso não é adequado. Teria que ser pergunto-lhe, não é? Na letra B, te enganas. Olha, o problema é o mesmo. Eu tenho aqui o pronomezinho te começando um período. Na letra C, suma-se, moleque. Verbo aqui no imperativo. Aí eu tenho uma ênclise. Parece-me que é a resposta correta, não é isso? Letra D. Dessa vez me decidi. Olha só, gente, o problema é o mesmo. Eu tenho uma próclise aqui depois de uma pausa. Deveria ser decidi-me, pelo menos em norma culta. Na letra E, morto depois Afonso, lhe sucede Sancho II. A mesma coisa, o pronome lhe antecedendo o verbo suceder, mas eu não tinha aqui um fator de próclise. Portanto, a resposta está aqui na letra C. Eu tenho o início de uma oração e com início de oração eu emprego a ênclise, beleza? Espero ter ajudado aí você. Faça a revisão, estude aí o capítulo 27, a aula 27, resolva as outras questões que nós vamos corrigir em sala de aula na próxima semana, tá bom? Beijo no coração, meninas. Abração, meninos.